Bom dia, feliz sábado. Seja bem-vindo a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, nós somos convidados a mergulhar de forma profunda em uma das histórias mais poderosas da Bíblia, a história do Êxodo. Essa história não é apenas uma crônica da libertação de uma nação, mas é também um retrato vívido do caráter de um Deus que ouve, que vê e que desce para salvar o seu povo. Veremos o confronto entre a soberania divina e a teimosia humana e como Deus manifesta de forma inquestionável o seu poder para libertar os cativos. A cada passo, nós testemunharemos, desde a sarça ardente até a abertura do Mar Vermelho, o poder de um Deus que age na história para cumprir as suas promessas. O nosso Deus é um Deus de ação. E ao longo dessa jornada, descobriremos que o propósito de Deus ia além de tirar o povo do Egito. Era principalmente tirar o Egito do coração do povo. E por isso, Deus começa a construir uma nova comunidade de fé regida por princípios divinos de justiça, de adoração e de relacionamento. O santuário, os mandamentos da lei de Deus e as provas no deserto revelam um Deus paciente e um glorioso plano de salvação. Prepare-se para ver não apenas a história de Israel, mas um reflexo da sua própria caminhada com um Deus que liberta, que guia e que nos transforma à sua imagem. Se você ficou interessado nesse tema, aproveite o restante conosco, recapitulando a lição. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por ter nos libertado do êxodo, do Egito do pecado, ter feito o êxodo conosco, tirado-nos da escravidão e nos tornado um povo livre. Nos ajude a entender essa história, a entender os seus personagens, a entender o seu propósito, para que possamos ser livres como tu deseja que sejamos livres. Em nome de Jesus, amém. Bom dia para você que está em casa. Bom dia, Yulo. Neste momento nós vamos recapitular a lição, da Escola Sabatina. Uma lição muito maravilhosa, ali falando sobre a aliança e o modelo. E nesse momento nós vamos recapitular. Eu gostaria muito que você ficasse conosco até o final, porque a lição prometeu para a gente durante toda essa semana. E eu acredito que Deus vai falar de forma tremenda aos nossos corações, mais uma vez, através dessa lição. Estamos aqui com a pessoa de Yulo Braga, Bom dia, se apresente, Yulo. Bom dia, igreja. É bom estar aqui com vocês. Vamos recapitular mais uma lição. É um privilégio nos encontrarmos mais uma vez aqui e que possamos aprender a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor através do que nós vamos conversar aqui na lição. Pois bem, Yulo, nós, antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração? Poderia fazer a oração, Yulo, por favor? Oremos. Bondoso Deus, amado e querido Pai, Senhor, invocamos Teu santo nome para que aqui e agora, Senhor, o Senhor possa nos ensinar, trazer à memória, Senhor, tudo que estudamos durante a semana e que possamos recapitular, Senhor, os pontos mais destacados dessa lição, Senhor, que está sendo uma bênção para nossas vidas e seja também uma bênção, Senhor, para aqueles que estão nos escutando. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, Yulo, estamos aí na lição 10, o tema da lição é a aliança e o modelo. E nós temos o verso para memorizar, que está lá em Êxodo 24 e o verso 3. Você que está em casa, pode abrir conosco. Êxodo 24 e o verso é o 3. E ele vai dizer assim: Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor
e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, nós faremos. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. E a pergunta que eu faço, Iolo, para você e também para os que estão em casa: como assim? O que foi que Deus pediu para que Moisés falasse para o povo, e o povo em uma só voz disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos? Aqui o texto tá dentro de um trecho em que Moisés está lendo as palavras da aliança, um tratado de aliança que está fazendo com o povo. E o povo, ao escutar esse tratado, firmou um compromisso com o Senhor. Olhe, tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Mas nós sabemos que o nosso coração, ele é mau, porque nós vivemos num mundo de pecado. E Romanos 7,18 diz que nós somos, o querer está em nós, não porém efetuá-lo. Então, aqui você pode dizer assim: tudo que o Senhor disser, eu farei. Mas se você não tiver o Espírito Santo dentro do seu coração, você não vai cumprir o que sua boca falou. Então, nesse momento aqui, há uma vontade, um desejo, um querer fazer isso. Mas para você querer fazer algo que uma pessoa pede, no caso a pessoa de Deus, que nós estamos falando aqui, você precisa ter um relacionamento com Ele. Então, ter um relacionamento com Deus e fazer tudo o que Ele pede, para você ter o poder de guardar aquilo que Ele falou para você fazer, você precisa ter um relacionamento com Ele. E relacionamento necessariamente significa você ter um tempo com Deus, gastar tempo com Deus, para que esse relacionamento ele vire algo profundo, algo forte, algo poderoso na sua vida. Então, passar tempo com Deus é importante para que você tenha a capacidade de fazer aquilo que a sua boca falou. Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Então, aí o autor da lição, ele diz assim, como seu Deus, Criador e Redentor, o Senhor desejava, ele não apenas queria, mas era um desejo que ele tinha no seu coração, de estar com seu povo e habitar no meio dele, no meio do povo. E ele continua: Deus nos criou para vivermos em profunda comunhão, como você mesmo falou, né, Iolo? Em profunda comunhão com Ele. No entanto, se relacionamentos significativos com outras pessoas só se constrói com tempo e dedicação, o mesmo é verdade em nosso relacionamento vertical com Deus. Então, é como você mesmo falou, nós precisamos gastar tempo, nós precisamos nos relacionar com Deus, porque para nós conhecermos a Deus, é necessário que nós tenhamos esse relacionamento. É como um amigo, né? Se eu quero conhecer mais sobre o meu amigo, eu preciso dedicar tempo, eu preciso conversar, eu preciso ouvir o meu amigo. E aí, esse é o desejo de Deus, né? O desejo de Deus é estar com o seu povo. E aí é onde ele pede para que o povo ele faça um tabernáculo, para que uma aliança, como acontecia a aliança, Iolo? Então, você gosta de passar tempo com seu amigo, né? Você gosta de passar tempo com aqueles que você tem afinidade, né? Ninguém casa com alguém que não tem afinidade. Então, você casa, você tem um relacionamento com aqueles que você gosta, com aqueles que você sente uma certa afinidade. A gente precisa afinar esse relacionamento com Deus. E aí, como é que ele afina esse relacionamento com Deus? Ele começa aqui no verso 8 do capítulo 24, ele diz bem assim: depois, Êxodo 24, verso 8, ele diz assim: depois Moisés aspergiu sangue sobre o povo, dizendo:
este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Então, Deus asperge, pede para Moisés aspergir o sangue. Naquela época, o sangue que foi aspergido era o sangue de um animal, sobre o povo, joga sobre o povo, e ali é a aliança. Então, o sangue é aquela cola da aliança. Você faz quando você aceita aquele sangue que representa algo que morreu no seu lugar. No nosso caso hoje, é Jesus. Então, Jesus é o sangue que cola o nosso relacionamento com o Senhor, que faz essa aliança ser fortalecida, não é? Então, o sangue da aliança hoje é com o Senhor, e naquela época era um animal. Então, naquele momento, eles tiveram um encontro com o Senhor, porque o Senhor aspergiu sangue sobre ele. Não é diferente de nós hoje. Hoje, o Senhor Jesus, quando morreu na cruz, ele aspergiu o sangue dele em nossas vidas, nos chamando, nos convocando a ter um relacionamento com ele. Então, a relação de Deus com o povo é tanto que ele quer habitar no meio dele. A gente conversando aqui, você disse assim, mas a gente poderia estar buscando Deus, poderia estar indo atrás dele. Mas nós vivemos num contexto de pecado. E no pecado, nós somos incapazes, sem o poder de Deus, de fazer o bem. Então, não é nossa vontade ir a Deus. Nós não conseguimos por nossas pernas. Só conseguimos se tivermos o poder do Espírito Santo sobre nós. Nós vamos ver isso um pouco mais em detalhe na terça-feira, né? Mas no domingo aqui a ênfase é essa, né? Ele diz assim, Jesus tem a mostrar que ele quer se aproximar, né? Então ele chama o povo para subir o monte. Ele faz todo um preparo para o povo estar ali. E ele chama, né, para uma aliança. É ele que chama, não somos nós que queremos ir atrás dele, né? A nossa tendência é sempre fugir. E o mais interessante aqui na parte de domingo, né, falando sobre o livro e o sangue, é que Deus ele não quer se relacionar com coisas, mas Deus ele se relaciona com pessoas, né? É tanto que quando Cristo esteve aqui, ele se relacionou ele chamou 12 para que estivesse junto com ele, se relacionasse com ele, né? Para ele transmitir todas as suas verdades e assim o povo transmitir a outros, né? E essa coisa de relacionamento, Cristo gostava tanto que Cristo ele estava em vários lugares comendo junto com os discípulos ali, e as pessoas convidavam o Cristo para estar junto com ele. Eram publicanos, eram todo tipo de gente, todo tipo de pessoas, né? Estava ali junto a Cristo, né? Chamando Cristo para ter um relacionamento e Cristo também fazendo o mesmo, porque Cristo ele quer se relacionar, né? Cristo ele não quer que vivamos sozinhos, né? Mas que nós nos relacionemos com amigos, com irmãos, né? E com várias pessoas. O relacionamento ele começa com o chamado do Senhor. Então, quando o Senhor nos chama para ter um relacionamento com Ele, Ele se aproxima, Ele apresenta o sangue da aliança, Ele nos traz a um convívio, Ele quer se aproximar. A nossa tendência é fugir, mas Ele quer ter um relacionamento. E só podemos ter um relacionamento bom com os outros a partir do momento que nós temos um relacionamento bom com Deus. Porque se a gente não tem um relacionamento bom com Deus, a gente vai enxergar só no outro o defeito, vai enxergar os nossos defeitos e não vai encontrar solução. Então a solução sempre é em Deus. É a força que vem de fora, que atua em nós, para que possamos ter a capacidade de fazer o bem e nos relacionar de maneira saudável com o outro, aqui na terra, e ter um relacionamento saudável com Ele, primeiramente com Ele. Então, a partir desse momento que Ele traz aqui o sangue da aliança, e aí, continuando o texto, Ele
prova ainda mais que quer ter um relacionamento, uma aliança mais profunda, o verso 11 do capítulo 24 diz assim: Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Veja como é a vontade de Deus de se relacionar com a gente. Você não chama para sua casa pessoas que você não conhece para jantar, a não ser que você está em algum momento quer começar uma relação, alguma coisa assim. Mas de um modo geral, a gente só costuma jantar, almoçar, comer com aquele que nós temos afinidade, com aqueles que nós conhecemos. E Deus, querendo isso, né, Ele se aproxima, Ele chama para comer e para beber. Chamou aqueles homens, apresentou-se de uma maneira sensacional, que é, Ele apresenta um pavimento na cor de safira, que eles chamam de azul, da cor do céu, um pavimento onde eles veem a Deus, Deus no trono, e Deus não os pune, porque no caso seria estender a mão, né? Ele não os pune, Ele, pelo contrário, Ele arma uma mesa, bota lá e vamos comer. E como você disse, agora vamos ratificar aqui o nosso negócio. Os chineses, né, abrindo só um parênteses, os chineses e o pessoal do Oriente, normalmente, eles têm esse hábito de fechar muitos negócios ao redor da mesa. E a mesa na China ela é redonda, exatamente para que todos possam falar e todos se sintam bem. E ali fecha negócios ao redor da mesa. Então Deus tem ele tem essa precisão, esse detalhe, dizer assim, olha, vamos comer juntos, vamos nos relacionar mais intimamente aqui, porque eu quero mais. E Deus sempre quer mais de nós, quer sempre mais. Ele não quer que nós nos estagnemos num patamar. Ele diz, ó, a obra de santificação é para toda a vida, então Ele quer mais que nos santifique, quer mais que tenhamos relacionamentos saudáveis e profundos uns com os outros, tenhamos mais relacionamentos sinceros e profundos com o Senhor. Então é importante a gente ler esse texto e entender que Deus quer se aproximar. E aí nós devemos retirar o medo, pedir a Deus, Senhor, tira o medo, que eu quero me relacionar mais com o Senhor, quero ter algo mais profundo com o Senhor. É aqui o autor da lição, ele vai dizer assim, ó, a confirmação da aliança no Sinai teve o objetivo de reforçar o relacionamento especial. É um relacionamento especial que Deus desejava ter com seu povo. Então Deus, Ele não deseja ter apenas um relacionamento. Ele deseja ter um relacionamento especial com o seu povo. Naquela cerimônia, o povo disse 2 vezes: tudo que o Senhor falou, faremos. As pessoas realmente queriam fazer isso, mas não conheciam sua própria fragilidade e falta de poder. O sangue da aliança foi aspergido sobre o povo, indicando que somente pelos méritos de Cristo, Israel seria capaz de seguir as instruções de Deus. Então, somente através do sangue. Somente através de um poder externo. Um poder externo. Então, dentro de nós não há esse poder, mas um poder externo que vem e é transmitido para nós. Então, para mim, a lição da terça-feira foi o ponto central. Por quê? Porque aqui ele apresenta aquele texto de Ezequiel, do capítulo 36, que diz assim: dar-vos-ei um coração novo e um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. Então, quando ele diz isso, quando Deus toma essa ação, que você vê que o verso todo é toda uma ação de Deus. Eu vou te dar um coração novo, eu vou tirar o coração de pedra, eu porei dentro de vós. É tudo uma ação externa que está atuando dentro de você
para que te capacite, para que te habilite a ter forças a resistir à tentação, a resistir ao pecado e poder observar aquilo que ele está fazendo. Então, quando o povo disse aqui atrás, tudo o que o Senhor disse nós faremos, pode ter dito de boca para fora, mas por dentro ainda não estava preparado. Então Deus diz assim, ó, eu vou te preparar. Então E muitas vezes Deus quer ter o relacionamento, Deus nos chama para o relacionamento, apresenta uma mesa onde a gente, pecador, pode comer junto com Ele, e Ele ainda diz mais, eu vou tirar teu coração de pedra, eu vou botar o meu Espírito dentro de você, para que você seja capaz. Tudo é dele, tudo é por Ele. é interessante isso, porque muitas vezes nós nos sentimos incapazes, né? A gente é chamado para determinada coisa, fazer determinada coisa, e aí nós dizemos assim, não, eu não sou capaz. De fato, nós não temos a capacidade, né? Mas há aquele que nos capacita, né? E esse é Cristo. É Ele que nos capacita, né? Nós não temos capacidade alguma. É Cristo que nos capacita. É como você mesmo falou aí, que Ezequiel falou, né? Que o desejo de Deus é tirar de nós o coração de pedra, colocar em nós o coração de carne e ainda colocar o Espírito, porque não basta apenas ter o coração de carne, é preciso ter o Espírito que vivifica, o Espírito que capacita, né? Que lhe ajuda a você seguir e fazer tudo aquilo que Deus deseja. Que nos transforma em novas criaturas. Então, essa transformação divina necessita de um único sim de nós. Se não aceitarmos essa transformação, se não quisermos o coração, Deus não vai te forçar. Deus não vai pegar teu coração de pedra e dizer assim, para aí, meu amigo, você tem que me obedecer, nem que seja força. Ele não vai fazer isso. Ele precisa ter o sim. E aí, como nós dissemos anteriormente, você precisa gastar tempo com Deus, precisa estar com Deus, precisa dizer a você mesmo, olha, eu acordei e eu preciso, antes de mais nada, antes da correria do dia a dia, eu preciso gastar tempo com Deus, preciso orar, preciso ter um compromisso, ter força para dizer assim, olha, Senhor, hoje eu não vou errar naquilo que eu errei ontem, vou errar outra coisa, mas não naquilo que eu errei ontem. E isso é importante no nosso crescimento espiritual, isso afeta os nossos relacionamentos, né? Afeta a família. Quando nós não estamos bem espiritualmente, quando nós não temos o amor de Deus dentro do coração, afeta a família, afeta o trabalho, afeta a igreja, afeta todo lugar que você pisar, você vai estar levando aquele problema, não é? Então, como é importante essa parte aqui da terça-feira, de permitir Deus fazer esse transplante de coração. Exatamente. E o poder para obedecer, né? É Deus que dá o poder para obedecer. É como a gente já falou, e a gente só confirma, só ratifica, né, que somente Ele, somente Deus pode realizar um transplante de coração, né? E Ele o faz removendo o nosso coração de pedra e substituindo por um coração sensível de carne, um coração sensível para obedecer. Porque para obedecer nós precisamos nos relacionar, né? E esse relacionamento parte de Deus. É Deus que chama para a mesa, né? E é interessante que aqueles que foram chamados, eram 73, né? Que eles foram chamados, ali houve um momento de teofania, né? E eles viram a Deus. E Deus, naquele momento, Ele capacitou aqueles homens para uma boa obra, e que eles levassem tudo aquilo que eles tinham visto, né, levasse adiante, levasse para os deles, né, que estavam logo lá embaixo, né, lá no monte, eles estavam no monte e logo lá embaixo eles estavam esperando que eles transmitissem, né, essas verdades para os demais, e assim eles fossem luzes para os demais lugares, né? Então Deus se relaciona conosco para nós nos relacionar com os outros e assim possamos ter uma comunhão, né? Uma comunhão de Deus para conosco, de nós para com Deus.
E ele, como a gente conversou aqui, ele quer tanto aprofundar isso que ele no capítulo 25, no verso 8, que é um verso que acho que muita gente conhece, que diz assim: e me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Então, a Bíblia diz que Deus ele não cabe em nenhum local. Não tem um local onde Deus possa habitar que ele caiba. Não existe, não é? Aqui na terra não. Pode existir no céu, mas aqui na terra não. Então, ele, como é que diria, grandioso demais, ele se aperta de tal maneira, ele se diminui, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, diminui entre aspas, para poder estar no nosso meio. E o santuário representava isso. O santuário, se você prestar atenção nos móveis do santuário, o santuário parece uma casa. Se você olhar, tem a luz, que é o candelabro, tem um lugar do pão, você tem o altar de oração, de adoração ali, é como se estivesse ali na sala, e o lugar mais santíssimo, que é o quarto onde ele está, ali onde estava a lei, estava a base de tudo, né? Então, o santuário, quando Deus pede para ser construído, ele vamos dizer assim, como a gente comentou aqui, né? Depois a gente não tem palavra humana para dizer, mas depois assim, ele se diminuiu para poder habitar nesse santuário, para poder mostrar e provar que ele quer ter um relacionamento conosco. E o sábado, ele se torna aí, assim, mas o que sábado tem a ver com isso? Aqui não está falando de sábado. Mas o sábado se torna aquele momento em que o comer é a demonstração de que ele quer se relacionar. Porque o que acontecia? Os pães da proposição, que ficavam do lado direito do santuário, quando você entrava, que é o lado norte do santuário, quando você entrava ali, a cada sábado, os levitas, né, os sacerdotes, teriam que pegar aqueles pães, retirar o pão da semana anterior, mas não jogar fora. Eles comiam lá dentro do santuário. Lembra que Deus comeu com os 73 lá no monte? Na presença dele, diante do trono dele? Então, a cada sábado, Deus lembrava, disse, olha, nós temos uma aliança, nós temos um relacionamento. E o sábado contava, a troca do pão, esse comer, contava a semana, lembrando que a semana chegou o sábado, hora do descanso, então você troca o pão. Então, aquilo memorizava na sua mente, ensinava a você que Deus queria ter um relacionamento contigo e Ele estava ali. É interessante que você falando aí, me veio à memória o renovo, Sim. né? Ele está renovando, porque a fazer a retirada daquele pão, se alimentar daquele pão e fazer um novo pão, é como se Deus dissesse assim, ó, isso que faz todos os sábados, uma nova aliança com você, confirmando com você a aliança que eu já fiz. Alicerçando, né? Cada vez mais. Aprofundando cada vez mais essa aliança, né? E eu lembrei aqui, a gente conversando, não tá na lição, mas eu lembrei que, além disso tudo, assim, se a gente achar pouco, tudo que Deus está fazendo, né, isso a gente não está nem na cruz ainda. Mas se tudo que Deus fez aqui, dentro do contexto que a gente está estudando, se a gente achou pouco, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele ainda fez um pouquinho mais. Antes da cruz, em João 17, verso 20, quem estiver lá e puder dar uma olhada, João 17, verso 20, Deus diz assim, minha oração não é apenas por eles, aqui se referindo aos apóstolos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Então, se o Evangelho nos alcançou cada um de nós, foi porque é uma resposta à oração de Jesus. Então, além do relacionamento, Deus ainda fez mais, ainda orou
para que a gente pudesse aceitar o relacionamento com Ele. Então, assim, é um Deus de relacionamento, é um Deus de aliança. Então, Ele se faz presente no santuário junto ao povo. Aquele povo que comeu lá, junto a Deus, quando nós lemos ali, na presença dEle, eles saíram para levar a mensagem de, de, de forma idêntica ao que os apóstolos que estiveram com Cristo por 3 anos e meio também fizeram. Eles saíram para levar a mensagem. E essa mensagem, Jesus orou por ela e nos alcançou hoje. Então, se não fosse todo esse desejo de Deus se relacionar, nós não estaríamos aqui. Estaríamos fazendo qualquer outra coisa, menos querer estar aqui na presença dEle, na casa dEle. E eu acho interessante que, naqueles dias, o desejo de Deus era estar no meio do povo, e o povo deveria fazer aquilo que ele pediu, né? Porque não era um santuário, eu quero habitar no meio de vocês e eu quero um santuário. Ele não simplesmente falou isso para Moisés e pediu para que Moisés falasse para o povo que queria um santuário. Ele disse, eu quero um santuário, né? Eu quero que vocês façam um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio de vocês e eu quero que esse tabernáculo, as madeiras sejam de acácia, né? Os panos, o linho, né? Ele falou até as cores, a cor que deveria ser. Eu preciso que você peça ao povo ofertas. Essas ofertas ouro, prata, bronze, e se não bastasse, Deus disse, e eu vou também, já chamei 2 pessoas para poder... Basaliel e Auliabe. Pronto, exato. Chamei eles, habilitei eles, coloquei o Espírito neles, certo? Coloquei o Espírito neles, para que assim eles façam, habilitou como é que eu posso dizer? Habilitou do Espírito de Deus para ter criatividade e habilidade para conseguir desenhar tudo. Confeccionar do jeito que Deus almejava, né? Do jeito que Ele queria. Porque Deus ele não queria habitar em qualquer santuário, em qualquer tabernáculo. Sim. Ele queria habitar no tabernáculo conforme Ele a tinha vontade dele. E que ele tinha mostrado. Exatamente, que ele tinha mostrado para Moisés. E aí, a lição de Bezaliel e Auliabe, ela é interessante porque Deus não chamou outros povos que pudessem ter mais habilidade que os israelitas. Porque se você pensar, eles passaram muito tempo como escravos. Então não era um povo que confeccionava artefatos de artes, que tivesse a vontade, eu como escravo aqui, vou trabalhar todo dia, vou parar um tempo que eu vou fazer uma casa bonita para mim. Eles não tinham essa habilidade de arquitetura, não tinham essa habilidade de ser ferreiro, de mexer com ouro, né? de ter a habilidade de tecer algo sublime, algo delicado. Então, Deus fez o quê? Bom, meu povo não tem essa capacidade. Eu vou capacitar. Eu vou vou escolher 2 aqui que já tenham o dom, já tenham o talento, né? Vou dar o dom, vou derramar meu espírito sobre eles e eles serão capazes, além de fazer, ensinar. Porque muitas vezes você tem a capacidade, tem a técnica, conhece tudo, mas você não tem a capacidade de ensinar, de transmitir, de ter a didática. Sim. Então Deus, além disso, além de capacitar esses 2 homens, Ele ensinou a eles a ensinar. Então eles trabalharam em conjunto, em equipe, com a habilidade deles, porque desenhar um candelabro no deserto, da forma como é que ele é, todo de ouro, é o poder de Deus sobre os homens, né? E não é diferente hoje. Não é diferente dos dias de hoje. Deus tem o poder para nos capacitar para fazer obras que às vezes a gente não se acha capaz de fazer. Se acha pequeno em fazer. Mas o que falta? Falta a gente pedir a Deus esse poder de maneira sincera, firme, ter esse relacionamento sincero com o Senhor, para ter essa capacidade de fazer a obra, sair daqui e fazer a obra que a gente acha que não é capaz. Yulo, e sobre esse santuário, esse tabernáculo,
ele teve sua função no passado, né? É o que a lição ele está dizendo aqui, que o santuário terrestre teve uma função essencial. Ele teve essa função até a morte de Jesus, né? E seu ministério no santuário celestial, o que tornou o santuário terrestre desnecessário e sem validade. Então, o santuário, até a morte de Jesus, ele teve sua função. Depois disso, já não teve mais. Então, ele a foi função. central. Ele foi central na vida dos israelitas. Era aonde Deus se encontrava com o povo. Era o ponto central da adoração. Então, tudo era em torno do santuário. Tudo era em torno do templo. A vida do povo era em torno do templo, do encontro, das festas, das festividades, do sábado. Estava tudo relacionado. Estava tudo ali. Quando Jesus chega e morre, ele é o santuário. Então não é que o santuário perdeu a sua centralidade, ele só mudou o centro de gravidade. Então antes era um santuário terrestre feito por mãos humanas, agora é um santuário eterno, um sacerdote eterno. Ele é o santuário. Então o centro de gravidade muda na figura de Cristo. E é a Ele que devemos dar a nossa adoração, nosso louvor, nossa dedicação. Então, desgastar-se com o Senhor é proveitoso, é bom para nós. Porque Deus, o tempo todo, na lição dessa semana, foi um chamado a relacionamento. Foi um chamado a ter um encontro com Ele. Então, ter um encontro com o Senhor, se relacionar com o Senhor, é extremamente importante para o tempo do fim que nós vivemos, onde as pessoas estão com o coração endurecido, que precisam ouvir uma mensagem de esperança, mas se você não tiver a mensagem, se você não tiver comunhão com o Senhor, você não vai levar essa mensagem, você vai ficar com o coração tão duro quanto a outra pessoa. Então é importante para nós, né, ter esse relacionamento e ser um conduto de esperança para um mundo que cada vez mais vai piorar em dureza de coração, em violência, em maldade. E o Lu, na parte da quinta-feira, vai falar ali sobre o desejo de Deus. O desejo de Deus de nos encher do Espírito Santo. Assim como ele fez com Bezalel, né? Bezalel foi capacitado para realizar uma obra artística, né? Ele foi capacitado pelo poder do Espírito Santo. E aí eu gostaria que você deixasse para as pessoas de casa uma lição voltada para isso, né? O encher-se do Espírito Santo, o desejo que Deus tem de nos encher do Espírito Santo. Eu gostaria que você falasse. Então, o relacionamento com o Senhor, ele parte desse desejo de nos encontrarmos com Ele. E se você parar para pensar, o sábado ele se torna um centro gravitacional onde nos atrai para ter essa comunhão, esse relacionamento mais com Ele. Se nós vivermos de uma maneira mais achegada a Cristo, nós vamos desejar a cada semana ter esse descanso, esse encontro com o Senhor, de nos achegarmos a Ele, de nos apropriarmos do descanso que Ele dá. Então, essa esperança de viver um dia 24 horas com Ele é um privilégio que poucos aproveitam. Então, o Senhor nos dá o privilégio de cada semana, olha, vamos passar 24 horas, você passa pouco tempo comigo na semana, mas tire esse dia para você se relacionar mais profundamente comigo. Então, o poder do Espírito Santo está em nos conduzir para esse dia e vivenciarmos e vivermos poderosamente esse dia, como igreja, como povo, como irmãos,
como aqueles que têm uma esperança e uma mensagem única no mundo, para dar àqueles que estão sem esperança. Então, o que nós aprendemos essa semana é: Deus quer fazer um transplante em você, Ele quer te curar, Ele quer ter um relacionamento mais profundo contigo. E isso depende muito do seu sim, depende muito do seu desejo de querer estar com Ele. Yulo, nós já chegamos no final da lição. Uma lição muito boa. Aprendemos bastante, né? Durante essa lição, aprendemos que Deus, Ele quer se relacionar conosco. Deus, Ele quer fazer uma aliança conosco, renovar a aliança conosco. E, acima de tudo, Deus, Ele quer nos encher do Espírito Santo, nos capacitar para a obra que é dele e não nossa, né? De poder levar a mensagem de salvação, a mensagem eterna, né? O evangelho eterno para todas as pessoas. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Só queria dizer que estamos na lição 10 da lição de Êxodo e ela ainda não se desgastou. Ela está tão boa que a cada semana se aprende mais. Então, quem aproveitou essa lição nesse trimestre, creio que cresceu muito em Conhecimento, em né? conhecimento e em relação com o Senhor. Em relação com o Senhor. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Se você quiser também se ajoelhar junto conosco para orar, fique à vontade. Bondoso Deus, amado e querido Pai, Senhor, quão bom e quão maravilhoso, Senhor, é buscar a Ti em cada dia, Senhor. O Senhor nos busca, o Senhor demonstrou que quer estar perto de nós cada vez mais. O Senhor derramou sangue, Senhor, na cruz e nos alcançou com a sua oração. Queremos Te agradecer, Senhor, por todos os ensinamentos, tudo aquilo que o Senhor mostra que está disposto a nos ouvir, a nos curar, a nos guardar, a nos proteger. E em especial, Senhor, o Senhor quer ter um relacionamento conosco. O Senhor gostaria muito que nós crescêssemos cada vez mais, Senhor, na Tua graça. Que cresçamos também, Senhor, cada vez mais em relacionar contigo, Senhor, para que possamos, nesse tempo do fim, ser um povo para levar a mensagem de salvação. Nos ajuda, Senhor, a ter mais coragem, a dar cada vez mais a Teu lado, aprender, Senhor, com nossos erros e pedir perdão, Senhor, para que o Senhor nos limpe nosso coração, transforma, tira esse coração de pedra, Senhor, e põe Teu coração de carne, para que bombeie todos os nossos corpos, todo o nosso corpo e tenhamos saúde para levar a mensagem. Queremos ser um conduto de esperança, Senhor, na Tua presença. Dá-nos um sábado, Senhor, na Tua presença, que possamos Te louvar e engrandecer, Senhor, nessa manhã de sábado, e que possamos cada vez mais crescer na Tua graça. Perdoa, Senhor, as nossas falhas como igreja, como povo, em nome de Jesus. Amém.